Fala galera, vamos para o último dia da semana, sexta-feira. Vamos ver se a gente acha alguma oportunidade, né? Essa semana a gente só fez uma única entrada, mas faz parte do operacional que ele não dá, não são várias entradas por dia, então acontece dele tem vezes que ele dá nenhuma entrada, tem vezes que ele dá uma, tem vezes que ele dá cinco, então não tenho uma certeza absoluta. A entrada que eu tinha feito no áudio SD que eu tava mostrando um andamento para vocês, ela pegou no break-even. Ela não deu take. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já apaguei, mas eu vou mostrar aqui para vocês de volta. Eu vou mostrar, na verdade é melhor mostrar aqui num diário. A entrada foi muito boa. Ela faltou, acho que um ponto para me dar take, no 5-1. Quando ela fez esse boss aqui, eu falei a vocês, né? Quando ela faz esse boss, eu coloco no 0 a 0. Então ela provavelmente ela já vai subir de novo. Só que ela usou o meu ponto de break-even como um reteste. Ela estava acumulando, ó. Essa descida aqui, quando o mercado desce dessa forma, ele desce como se fosse para um reteste. Pode ver que ele subiu forte, com muita intenção, e desceu quebrando estrutura, assim, bem fraco, acumulando, vamos dizer assim. Quando ele desce assim, mostra que ele não está com interesse na queda, ele só está querendo buscar um ponto de interesse e capturar uma liquidez para depois subir. Tanto é que ele buscou esse ponto de interesse e já está subindo aqui. Mas a entrada foi essa aqui, ó. Foi no 0 a 0, pegou no meu break-even e tá seguindo sozinha. Mas faz parte, né? Como eu falei a vocês, né? Eu tô feliz porque eu respeitei o meu plano. Eu vi a entrada pagando 90 e poucos dólares, quase 100 dólares. E eu não cliquei, entendeu? Eu não fechei a entrada, eu deixei até o final. Ela não me pagou, ela voltou pro 0 a 0. Se eu tivesse dado o take finalizado no momento que tava 92, eu ia estar positivo no mês, entendeu? Eu ia estar dois riscos para frente praticamente, né? Que eu tô com 3 stop de 20, aí eu ia ganhar 90 porque ia ficar com 30, quase 30 para frente. Só que o meu plano de trade não me permite fechar entrada nenhuma, me permite colocar o stop, colocar o take e deixar o mercado fazer o que ele quiser, entendeu? Não posso mexer em nada. Então eu tô feliz porque eu respeitei o meu plano, né? O mais importante, porque respeitando o seu plano você vai ter resultado a longo prazo, porque isso vai acontecer muitas e muitas vezes, pô. Como eu falei a vocês, se toda vez que acontecer eu ficar fechando no dedo, o meu risco retorno ele vai modificar. Ele não vai, o meu risco retorno é 50, 60%. Se eu modificar, se eu fechar no dedo, ele já vai baixando cada vez mais. Então, a longo prazo isso não é saudável. Eu acho que hoje não vai dar nenhuma oportunidade, porque o mercado tá bem parado e tá muito no meu aqui do RSI. Eu não marco nada, entendeu? Enquanto ele não tá chegando. Eu só começo a marcar quando ele chega no meu RSI, né? Porque não adianta eu marcar aqui que eu não vou pegar nada. Eu marco se ele chegar. Se ele chegar perto, aí eu já marco. Mas faz parte, né? Quando você começa a seguir um único operacional, você vê que ele vai dar poucas entradas durante o mês. São 5, 6, 4, mas são entradas assertivas, né? Se você seguir 100% operacional, vão ser pouquíssimas entradas. E isso faz muito parte. Quanto mais você segue o mesmo operacional, mais TED vai ter, porque você vai fazer poucas entradas. Então, e quanto mais TED você tiver, mais profissional você está sendo, porque você está seguindo o plano. Se você for vencido pela vontade de fazer entradas, você não vai seguir o plano. Porque se o plano diz para você pegar 100% do operacional, você vai ficar no tédio porque você vai ter que aguardar o tempo todo. Vai aparecer 1000 oportunidades aqui diferentes, mas você não pode pegar. Você tem que pegar só a que tá alinhada com o seu operacional. Eu analiso no H, como eu falei a vocês, não analiso no H4 e no H1. E não tem nada. Deu uma ajustada aqui pra
ajeitar a cadeira aqui pra ficar melhor pra mim. É basicamente isso, galera. Tem que só esperar, né? Mês que vem a gente vê se vai dar alguma oportunidade a mais. Como é que vai ser, né? Meu plano já tá quase 100% validado. Como eu falei a vocês, eu tenho esse mês todo para validar o plano. Então eu posso modificar algumas coisas ainda esse mês. Mas assim que ele tiver 100% eu vou mostrar no vídeo aqui. Eu mostro no vídeo como que vai ficar o meu plano. Depois, como eu falei a vocês, quando chegar em novembro, eu não posso mexer em mais nada. Pode aparecer qualquer coisa melhor, eu não vou modificar mais nada. Eu vou operar só do jeito que o meu plano está feito. Aqui seria uma boa se ele viesse buscar esse ponto aqui. Tem toda essa liquidez aqui, né? Se ele viesse capturar essa liquidez daqui e essa liquidez daqui, viesse é uma venda. Aqui não tá muito no meio. Eu acho que vai ser bem difícil. Eu vou aguardar, né? Aqui eu precisaria que ele viesse buscar. Aqui tem um ponto de interesse. Eu vou marcar todo o ponto de interesse aqui porque é macro. Aí por que eu marquei todo esse ponto? Porque tem esse ponto de interesse aqui e tem esse FVG aqui. Isso aqui é um ponto de interesse. Se o mercado viesse capturar aqui, é para pegar uma entrada, porque ele ainda tá bonito, que ele tá corrigindo, tá vindo de forma corretiva. Se ele viesse capturar tudo isso aqui, dava para pegar uma compra, mas ele tem que estar sobrecomprado, né? Sobrevendido. Eu sempre confundo. Essa análise eu tava olhando ontem, deixa eu ver como foi. Até que apareceu um IFVG aqui. Deixa eu ver se eu pegaria. Aqui, um FVG de compra na hora de capturar. O de venda foi muito pequeno. Teve esse de venda aqui. Se eu fosse pegar, ele fechou aqui abaixo, era uma venda aqui. Stop um pouco aqui acima. Se fosse no alvo do 1 para 2, já tinha pago. Meu gatilho de entrada é basicamente isso, tá ligado? Ele tem que capturar a liquidez com ponto de interesse, com FVG de compra, que é esse espacinho aqui. O mercado, eu vou explicar a vocês já sobre o FVG, mas ele tem que capturar com FVG. Ó, aqui teve uma liquidez, toda essa liquidez aqui nítida, toda. O mercado capturou ela, tem um ponto de interesse aqui em cima, pegou no ponto de interesse, o RSI está sobrecomprado. Na hora que pegou no ponto estava sobrecomprado, na hora que estava capturando deixou um FVG mostrando força do institucional. Aí para poder quebrar essa força do institucional de compra tem que mostrar outro FVG quebrando esse FVG. Essa marcação que eu fiz aqui é no FVG. Todo esse azul aqui é a marcação do FVG. Para eu pegar uma venda contra essa força aqui, o mercado tem que romper. E ele fez um outro FVG de venda, ó, esse espacinho aqui, ó, entre esses dois pavios aqui. Aí quando fechou essa vela, eu pegaria uma venda aqui. Meu stop seria um pouco aqui acima. Aqui, ó, essa região, toda essa região azul é a região de stop. Só que eu não marco aqui, eu marco um pouco acima, porque às vezes ele vem só capturar meu stop. E o alvo que vai ser do mês que vem, 1 para 2, tinha pago. Essa entrada foi linda e eu tava analisando ela ontem. Só que eu acho que ela deu na hora. Olha, ela deu. Oxe, apareceu hoje de 4 da manhã. Ficou só acumulando ontem a tarde todinha.
Uma entrada boa, bonitinha. E pode ver, aqui tá sobrecomprado. Se jogar pro H1 também tá sobre... Oh, não. Pronto, essa entrada eu não pegaria. Tá linda, mas ela tem que estar sobrecomprada em H1 também. E não tava. Aqui, ó, pode ver, o mercado tá aqui abaixo. A sobrecompra é sempre acima dessa linha aqui. Essa linhazinha aqui, ó. Mas uma entrada bonita. Muitas velas já chegaram a ser sobrevendidas. Pode ver, ó, sempre que chega, tá sobrevendido, o mercado dá essa subidinha. Aí você olha, não, mas é só um pedacinho aqui. Isso aqui já é o suficiente para dar um take, porque eu não pego no M15. Se eu jogo minha entrada aqui, o stop aqui abaixo, aqui ó, já pago meu alvo. Tá bom, eu só preciso disso, pô. Eu não preciso que o mercado reverta não e suba totalmente não. Deixa eu pegar aqui minha água. Eu só preciso que ele dê uma respirada para eu dar um take, entendeu? É só a respirada que eu quero. Não precisa muita coisa não. Opa, aqui ó, sobrecomprado caiu, sobrevendido subiu, sobrecomprado caiu. Eita, tá. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho. Pronto, melhorou. Sobrecomprado caiu. Essa sobrecompra do RSI me ajudou muito, porque me passou uma confiança muito grande. Aqui agora eu preciso que ele venha buscar, capture essa região todinha aqui. Capture. Ou pegue nesse ponto de interesse azul, depois da captura, que é esse FPG, ou pegue nesse ponto de interesse aqui. Qualquer um dos dois são válidos. Mas para isso primeiro tem que estar sobrevendido. Por enquanto eu vou mostrando, deixa eu botar um alerta aqui. Tô com RSI Premium, o RSI Premium, o TradingView Premium, que eu tô usando durante o mês. Aí eu posso botar quantos alertas eu quiser, posso usar replay se eu quiser. Que às vezes é bom você estudar o seu operacional, buscar o histórico para ver se ele tá, se é válido, né? Depois que você fiz isso, a outra entradinha aqui, ó. Aqui eu não sei se eu pegaria, mas sobrevendido, fez um FVG de venda, um FVG de compra, deixa eu ver, 1, 2, 3, finalizaria aqui. Aqui seria um pouco grande, mas talvez eu pegaria com uma M15, como é 1 para 2, ó, 1 para 2 seria, tinha pago 1 para 2. Aí a entrada boa. Vários exemplos da entrada aqui para vocês. FPG de venda, FPG de compra. O FPG de compra tem que romper o de venda. Aqui tem que estar sobrevendido. Chega um momento que você identifica seu operacional sem marcação de nada. Não precisa marcar nada, você já identifica. FPG de venda, FPG de compra, stop aqui abaixo, alvo de 1 para 2. FPG de venda, FPG de compra, 1, 2, 3, fechou a vela aqui, stop nela, aqui abaixo, alvo de 1 para 2. Claro, isso aqui é tudo sem contexto, tá ligado? Mas só tô mostrando para vocês as possíveis entradas. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês sobre a FIBO e sobre o FVG. Primeiramente a FIBO.
A Fibo, ela tem várias formas de ser utilizada. Eu vou mostrar para vocês a forma que eu utilizo, que eu trabalho. Deixa eu apagar esse negócio aqui, porque esse foi só um exemplo. A forma que eu trabalho na Fibo, eu marco as... a Fibo tem quase uma função do APOC para mim. Ela vai me mostrar as melhores regiões. Fibonacci é isso aqui, ó. Deixa eu botar todas as... Deixa eu ver se tem todas aqui, Fibo todas. Pronto, isso aqui é Fibo. Todas essas linhas são as regiões da Fibo. Cada linha dessa tem um tipo de força. Aí, quais são as forças mais relevantes que os traders mais se influenciam nessas forças? 61.8 é uma força muito grande. 38.2 é uma força muito grande. 50 é uma força muito grande. Acho que eu trabalho 90, 79, 70, 61.8, 50 e 38. Essa 23 eu não gosto muito não, porque eu acho ela bem fraca. Só que acho que são mais relevantes, são 61.8 e 38. 50 mais ou menos, mas 61.8 e 38 são as mais relevantes. Eu marco ela numa tendência também, para me mostrar na precisão qual é a melhor possível entrada. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho dois possíveis pontos de entrada, esse e esse. Eu vou marcar uma Fibo. A Fibo daqui provavelmente vai estar ou na 61.8 ou na 70. Quando ela bate certeira nessa região, ela está me confirmando que é uma região forte. Eu pego a 61.8, marco na tendência de baixo para cima, aí vou marcar, aí eu deixo só a 70. Pronto, eu falei o que a vocês? Está na 61.8, 70. Pronto, aqui ó, a marcação está na 70, então ele está me mostrando que realmente é um ponto de interesse bom. Nesse de baixo a Fibo está na 90, aí eu venho aqui de baixo para cima, marco a Fibo, boto a 90, pronto, vai aparecer aqui, pronto, aqui ó, tá me confirmando que realmente é uma entrada boa. A Fibo ela é muito simples de ser usada. Numa tendência de baixa, você marca de baixo, de cima para baixo, tendência de baixa, cima para baixo, e uma tendência de alta de baixo para cima. É como se fosse o contrário, tendência de alta de baixo para cima, tendência de cima para baixo. Deixa eu ver outros aqui. Ó, tendência de alta, de baixo para cima. Sempre que ele pega num ponto de interesse é meio válido. Aqui eu acho que era 38 ou 50. Ó, 38 aqui, ó, tocou na 38 da Fibo, subiu. Aí aqui provavelmente pegou na 50 ou na 61.8. 50 da Fibo, acho que a 61.8 ainda ficou mais top. Pronto, ó, pegou na 61.8, subiu. Claro, você não vai usar isso aí como um fator principal, mas ela ela dá um auxílio, entendeu? Ó, aqui ó, pegou no 70 ou no 79. Deixa eu marcar o 79, ó. Tocou no 79, estourou. Você pode usar ela como se fosse um auxílio. Como eu falei a vocês, a Fibonacci e a POC ela não é o fator principal da minha entrada, ela é só um auxílio para mim. Eu uso ela para me ajudar, no melhor ponto de entrada possível, entendeu? Aí ela é basicamente isso, ela em uma tendência de alta ela vai mostrar o melhor ponto de interesse para você pegar. Em uma tendência de baixa ela vai mostrar o melhor ponto de interesse para você pegar. A FIBO ela é um cálculo matemático, entendeu? E como eu falei a vocês ontem, vocês não precisam saber detalhes não, você só precisa saber para que serve. Para que serve uma FIBO? Para marcar o melhor ponto de interesse em uma tendência. Pronto, soube isso, tá bom. Pra que saber mais nada? Precisa saber mais nada não. Aqui, ó. Aí eu quero, não, eu vou pegar uma entrada de venda. Qual é o melhor ponto de interesse? Aí eu não vou usar só a FIBO, mas eu posso fazer o que? Eu jogo uma FIBO aqui. Tem uma FIBO na 79 que ao mesmo tempo que tem uma FIBO tem uma Fair Value Order Block. Pronto, esse aqui é um ponto de interesse bom. Porque tem dois indicativos de que o mercado tá forte. Pode tocar aqui e descer. Quanto mais indicativo tiver, melhor ainda, entendeu? Aqui, vou dar um exemplo para vocês. Aqui, botar no 61.8. Aqui não tem nada praticamente, tá ligado? Ainda tem aqui. Aqui tem um breaker block. Deixa eu botar um que não tem nada.
num 38, eu acho. Pronto, aqui ó, aqui praticamente não tem nada. Então se aqui não tem nenhum ponto de interesse forte, não tem uma pop, não tem uma order block boa, eu vou ignorar essa FIBO aqui. Eu vou procurar uma região da FIBO que tem algum ponto de interesse me mostrando também outra coisa, outra indicação. Porque, como eu falei a vocês, quanto mais coisas tiver a favor do seu operacional, melhor. Se na minha tendência de baixa tem uma FIBO de 70, de 79 aqui. Aqui tem uma FIBO. Aí ao mesmo tempo que tem a FIBO, tem um breaker block. E ao mesmo tempo que tem um breaker block, que é um order block, que é um foi mal, eu falei errado, é um Fair order block. Break block é um order block quando é rompido. É um Fair order block, tem um FVG. Ó, 3 pontos de entrada aqui. 3 pontos de entrada na mesma região. Então aqui está mostrando que realmente é forte. Aí resumindo novamente, a fibra vai te mostrar em uma tendência onde é que está o melhor ponto de interesse, quando você auxilia a fibra com outros pontos de interesse. Pronto, agora eu vou mostrar para vocês o gatilho de entrada dos big players. Vocês vão aprender agora o gatilho de entrada dos institucionais. O institucional, eu vou falando e vou olhando aqui mais entradas. O institucional, ele entra com bilhões de dólares, muito dinheiro, dinheiro que eles conseguem movimentar. Se um institucional quiser movimentar aqui o gráfico, eu quero que vai para cima, ele consegue. Por quê? Porque ele coloca muito dinheiro, bilhões, são bilhões para poder conseguir movimentar, né? Porque o mercado financeiro ele movimenta muito dinheiro. São mais de 6 trilhões por dia. Imagina, 6 trilhões de dólares por dia. Então, para você conseguir movimentar aqui o gráfico, você tem que colocar muito dinheiro, né? Porque isso aqui é só dinheiro, pô. Dinheiro vendendo, dinheiro comprando e que movimenta. Aí, como o institucional, ele entra muito pesado, com muito dinheiro, ele sempre vai deixar rastros. Tem como você identificar as pegadas do institucional só para seguir, né? Porque tem um trader que vai contra o institucional, que pega sempre no tocou no ponto de tocou aqui eu vou vender, numa LTA, tocou no LTB eu vou vender, tocou linha tendência de baixo eu vou vender, tocou na linha tendência de alta eu vou vender. Tem gente que opera assim, mas você operando assim, você vai estar operando contra o institucional, porque todos esses pontos aqui, como eu falei a vocês, acho que foi no quarto ou foi no quinto vídeo, todos esses pontos aqui são pontos de interesse para o institucional capturar e depois descer. Por que isso aqui é ponto de interesse para o institucional? Porque ele sabe que a maioria das pessoas, quando tocar nessas regiões, elas vão vender, porque na cabeça delas são regiões fortes, né, que tocou e o mercado desceu. Sempre que tocar nessas regiões aqui, elas vão querer vender ou comprar. Então o mercado espera a vela chegar aqui. Quando chegou aqui, as pessoas vendem. O mercado captura para estopar todo mundo e depois desce sozinho. Pode puxar o gráfico que vocês vão ver, ó. Ponto de interesse, o mercado veio, capturou o ponto, ó. Ponto de interesse aqui, o mercado veio, ó, capturou, rompeu e depois desceu. Aí, por que o mercado só faz isso? Porque as pessoas elas fazem isso, ó. Pegou uma venda, tocou aqui, elas pegam a venda, o stop delas estão aqui. Elas pegam a venda aqui. O stop tá nessa região aqui, ó. Entendeu? Aí eles vêm estopar vocês para ter liquidez, porque como eles entram muito pesado, eles precisam estopar as pessoas para poder ter liquidez, porque o mercado ele tem um limite de valor que você tem que entrar, não pode entrar com todo o valor do mundo não. Você tem um limite de entrar, entendeu? E para poder ele não ultrapassar esse limite, ele precisa estopar as pessoas, que automaticamente quando ele estopa as pessoas, ele vai abrir limite para ele entrar pesado. Aí ele vai estopar você, ele bota uns bilhõezinho para subir, para estopar você e depois entra com todo o valor dele caindo. Pode ver, ó.
ele joga uma graninha aqui para estopar e depois ele entra pesado para fazer o que ele quer. Aí ele consegue fazer, entendeu? E o mercado, o institucional, ele é meio cruel, né? Porque ele só quer o seu stop. Mas isso faz parte do mercado, né? Para poder ele subir, ele tem que... Para poder eles lucrar, ele tem que pegar o stop das pessoas. Aí muitas pessoas, como eu falei a vocês, muitas pessoas operam baseado nesses... Tocou aqui, desce, tocou aqui, vende, tocou aqui, compra, tocou aqui, vende, tocou aqui, compra. Mas tem como você operar a favor do institucional. O que é que o institucional faz? Ele deixa a liquidez, ó. Pode ver, eu deixo um ponto, deixo outro ponto. Aí provavelmente o mercado, pode ser que ele não faça isso, entendeu? Mas provavelmente ele vai fazer isso aqui, ó. Capturar todo mundo e depois subir sozinho. Ele vai estopar. As pessoas estão com valores de entrada aqui, ó. O stop tá aqui. O stop tá aqui. O alvo por aí, sei lá. Aí ele veio, estopou todo mundo e sobe sozinho. Tem como você operar do lado do institucional. Aí, estudando muito tempo o mercado e analisando alguns big players que eu acompanhava na internet, eu identifiquei um padrão, né, que é um padrão muito conhecido, só que parece que os big players escondem das pessoas, que eu não vejo eles falando como um ponto de entrada, isso não. E é justamente o IFVG. IFVG, ponto de entrada. Aí você me pergunta, o que é IFVG? IFVG é um FVG rompido. Aí tu me pergunta, o que é FVG? FVG. FVG, geralmente, por que acontece um FVG? Sempre que os big plays entram, prestem muita atenção, porque isso aqui é um conteúdo muito valioso, que eu queria ter aprendido esse conteúdo quando eu estava martelando no mercado. O FVG, o institucional, sempre que ele entra muito pesado, com bilhões, como eu falei. E sempre que ele vai entrar, ele vai deixar alguns rastros. Com o mercado, o institucional entra com valores muito altos, eles vão desequilibrar o mercado. Como é que eu identifico que ele está desequilibrando o mercado? Com o IFVG. O mercado saudável, ele tem que fazer isso aqui, ó. Aqui é uma vela, desceu, aí fez esse pavio aqui, né? Tem esse pavio aqui da vela. Aí depois fechou a vela, ele desceu, deixou esse outro pavio aqui. Aí a terceira vela desceu. Deixa eu botar pertinho aqui rapidinho. Calma. Deixar bem organizado. Bem pertinho aqui. Aí aqui o pavio. Aqui, pronto. Isso aqui é a forma saudável do mercado trabalhar. Que ele vai descendo e cada pavio, preste muita atenção, porque isso aqui é muito importante, pô. Cada pavio encosta no outro. Vocês estão vendo o pavio? O pavio é essa linhazinha aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui é um pavio. Deixa eu marcar com o dedo aqui, ó. Essa partezinha aqui é um pavio. Isso aqui é um pavio. Isso aqui é um pavio. Essas linhas, entendeu? Isso aqui é a vela branca. E essa linhazinha é um pavio. Essa vela a gente chama de corpo quando tá cheia. E isso aqui é um pavio. Chama de pavio. Porque o mercado não fechou aqui. O mercado só veio e depois voltou. O mercado sempre fecha no corpo. Quando o mercado tá assim, quando as velas estão assim, o mercado ele tá saudável. Isso aqui é as pessoas normal comprando e vendendo, tá saudável, porque não tem nenhum valor tão pesado. Quando o mercado faz isso aqui, desceu, deixou um pavio. Aí desceu,
desceu. Deixa eu deixar mais top para vocês entenderem. Os pavios se encontram, tá vendo? O pavio daqui se encontra, o pavio primeiro se encontra com o pavio terceiro. Talvez fique um pouco difícil para vocês entenderem, porque isso já é um pouco avançado, mas eu vou tentar explicar o mais simples possível. Não sei se vocês vão conseguir entender, mas vou tentar explicar, porque isso aqui é um pouco avançado, pode ser que vocês não entendam, mas isso aqui é muito importante. Ó, no primeiro exemplo, teve a vela primeira, deixou o pavio. A vela segunda, a vela terceira, os dois pavios se encontraram. Tá vendo aqui? Esse pavio encontrou o outro. Esse pavio aqui encontrou com esse. Na segunda vela, esse pavio aqui não se encontrou com esse. O primeiro pavio não se encontrou com o terceiro, deixando esse espaço vago aqui, ó, entre os dois pavios. Esse espaço vago entre os dois pavios se chama FVG, que é isso aqui é um desequilíbrio. Aqui o mercado está equilibrado. Quando o mercado faz isso aqui, as velas e os pavios não se encontram, o mercado está desequilibrado, mostrando que por aqui tem, claro que não é uma certeza absoluta, não é porque está desequilibrado que é institucional. Pode ser algum ocorrido, alguma coisa, entendeu? Mas uma das formas de identificar o institucional é o desequilíbrio. O mercado, quando deixa esse espaço e está desequilibrado, ele está mostrando que ele está com muito valor entrando naquele momento. Aí agora eu vou mostrar para vocês no próprio gráfico. O mercado equilibrado, ó. Deixa eu mostrar aqui assim. Essa vela aqui branca se encontrou com a terceira vela aqui, ó, com essa vela aqui. Essa vela branca se encontrou com a terceira. O mercado, quando está desequilibrado, é assim, ó. Essa primeira vela não se encontrou com a terceira, ó. Aqui, a primeira vela se encontrou com a terceira. Tá equilibrado. Essas velas brancas que eu tô mostrando para vocês. Aqui, primeira vela, segunda vela, terceira vela. Ele não se encontrou, mostrando isso aqui, ó, esse espaço aqui, ó. Esse espaço que se chama FVG, entendeu? Aí o FVG é basicamente isso, um espaço entre as velas, ó. FVG aqui, ó. O pavio desse não se encontrou. É basicamente isso. O que é FVG? Deixa eu botar aqui. O que é FVG? Pavios. Esqueci como é que se escreve pavio. Enfim. Aí. Cadê pavios? Eita, troquei a. O que é FVG? Um espaço entre os pavios. Quando o primeiro pavio não encosta. Quando o primeiro pavio não encosta no terceiro.
Aí agora eu vou mostrar para vocês o que é IFVG. Vocês entenderam o que é FVG, né? Ó, primeira vela, segunda vela, terceira vela. Não se encostaram, deixaram essa lacuna aqui, esse espaço. Isso aqui é pavio, esse espaço é um pavio. Olha, aqui também, ó. Primeira vela, segunda vela, terceira vela. Esse espaço aqui é um pavio. Primeira vela, segunda vela, terceira vela. Aqui se encontraram, não tem nenhum pavio. O IFVG é nada mais, nada menos do que o mercado romper o FVG. Só que eu vou mostrar para vocês como eu trabalho o FVG. Eu trabalho de uma forma mais forte ainda, que eu espero. Aqui fez um FVG. Ó. Aqui é FVG de venda. Quando o mercado ele rompe essa região aqui, rompe esse ponto de interesse aqui, esse FVG, quando ele rompe, esse ponto de interesse vai se tornar o IFVG, porque é um FVG rompido. O que é IFVG? IFVG. Um FVG rompido. A forma que eu trabalho o FVG, quando um FVG rompe o outro. Pronto. A forma que eu trabalho é quando um FVG rompe o outro. Vou mostrar um exemplo bem aqui, ó, na hora aqui, ó, bem pertinho. FVG de venda. O mercado rompeu um FVG com outro FVG, ó. Primeira vela, segunda vela, terceira vela. Os pavios da primeira e da terceira não se encontraram, fez um FVG. Automaticamente esse FVG rompeu o outro FVG. Quando ele rompe, para mim se torna um IFVG. E esse é o meu gatilho de entrada, esse é o gatilho dos institucionais praticamente. E é o gatilho dos big plays. Quando o mercado vai capturar sua liquidez com um FVG, ele está mostrando que ele está muito forte, que tem muito dinheiro envolvido. Quando ele retorna com outro FVG, ele está mostrando que realmente o interesse dele era só capturar a liquidez, não era cair. Porque às vezes ele faz FVG de venda e cai. Mas para você identificar que realmente é uma manipulação do mercado, ele tem que fazer um FVG de venda capturando a liquidez anterior e depois fazer um FVG de compra rompendo esse FVG de venda. FVG de venda capturando, FVG de compra rompendo. Aqui se torna o meu ponto de interesse muito forte. Deixa eu puxar para vocês. Aqui teve outro FVG, ó. Outro IFVG. Vocês vão ficar mais prático quando vocês começar a treinar ele no gráfico, aí vocês vão identificar bem rápido, ó. FVG de venda. Deixa eu registrar aqui. FVG de compra. Não precisa romper com FVG de compra em cima, não. Se ele fizer após também serve. Aí o stop, depois que finaliza a terceira vela, tem que finalizar a terceira, ó. 1, 2, 3. Quando finalizar a terceira, o stop é aqui acima. Aqui é um pouco abaixo aqui. O alvo 1 para 2. Vamos buscar outro IFVG. Outro. Ó, FVG de venda. FVG de compra. 1, 2, 3. Stop aqui em cima. Aqui um pouco abaixo. Aqui até pagou um bocado. Toda hora tem, ó, o rastro. O que o institucional também não, às vezes ele não quer subir muito, não. Ele só quer só essa subidinha aqui para ele fazer os bilhõezinhos dele. Então ele faz isso aqui, captura a liquidez, estopa todo mundo e sobe sozinho. Aqui, ó, ele capturou essa liquidez aqui. Capturou essa liquidez que eu falei a vocês. Fez FVG na hora que capturou a liquidez de compra. Fez outro FVG de venda, rompendo. Quando a vela fechou abaixo do FVG,
Aí meu stop fica aqui em cima. O alvo 1 para 2 não pagou, mas desceu o mercado. Deixa eu mostrar outro. Tem alguns stops no meio, claro, né, porque faz parte do mercado, porque como são brigas institucionais, às vezes o institucional ele tem um pensamento, chega outro institucional e faz outra coisa, aí quebra o pensamento. E institucional são bancos, são big plays fortes, entendeu? Aqui, ó. Capturou toda essa liquidez que eu disse a vocês que ele vem capturar. Estopou todo mundo. Quando ele capturou, ele fez FVG de venda. Depois ele rompeu o FVG de venda com FVG de compra. 1, 2, 3. A terceira vela é essa aqui, o stop aqui abaixo, o alvo aqui em cima. Aí é basicamente isso. Isso aqui é praticamente o rastro do institucional. FVG de venda, de compra, estopando todo mundo aqui. Outro FVG de venda. 1, 2, 3. Fechou a terceira vela aqui. Stop aqui acima. E alvo aqui. Isso aqui pra mim me ajudou muito porque deixou minha entrada bem precisa. E se dar um stop eu fico bem tranquilo porque eu sei que eu fiz a entrada de forma bem correta e segui só o institucional. Aí resumindo, porque o vídeo já tá grande, é basicamente isso. O FVG é quando o pavio não se encontra com outro. O primeiro pavio, aí essa lacuna, e tem o segundo. Quando esses dois pavios não se encontram, isso se chama FVG. O IFVG é quando uma região rompe o FVG, que eu falei a vocês. Aqui, ó, um FVG de compra, essa região rompeu. Isso aqui se torna um IFVG, porque é um FVG rompido. Um FVG rompido se torna IFVG. Ok, FVG, um espaço entre os pavios, quando o primeiro pavio não encosta no terceiro. IFVG, um FVG rompido. Aí, essa outra observação é como eu gosto de pegar. Quando o FVG rompe o outro. Eu só pego quando o FVG rompe o outro, mas o IFVG só basta uma vela romper o FVG que já configura, já se torna um IFVG. Talvez quando vocês assistirem fique um pouco confuso, porque isso aí é como se fosse... Imagina que vocês estão na faculdade. É como se fosse o último ano da sua faculdade, entendeu? Então, se você estiver no primeiro ano da faculdade, vocês não vão entender nada, vocês vão ficar perdido. Mas quando vocês chegarem no último ano da faculdade de vocês, vocês vão entender completamente esse tipo de pensamento. Então, quem vai entender essa visão é só quem está no último ano da faculdade. Mas, de todo jeito, eu vou esclarecer porque minha namorada pediu, que é a minha seguidora. Ela tava com a dúvida da FIBO e tava com a dúvida do FVG. Eu acho que eu tentei explicar bem, né? Porque deu 43 minutos de vídeo. Aí é isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo. Vou continuar analisando aqui até umas 1 hora, 2 horas da tarde. Se aparecer alguma oportunidade e eu pegar, eu mostro pra vocês segunda-feira, né? Que eu só gravo de segunda a sexta. Se não aparecer, eu também falo pra vocês. Porque tá bem parado hoje, eu não tenho o que fazer, entendeu? Se o mercado tá parado, eu tenho que ficar só esperando. A única possível entrada é essa aqui. Se ele capturar essa liquidez aqui, pegar no ponto de interesse e tiver sobrevendido. Mas se não fizer isso, eu vou ficar só esperando, não tem o que fazer, não vou forçar nada, né? Vou ler o meu livrinho aqui agora e pronto, esperar. Valeu, galera. Até segunda-feira. Tamo junto e nunca esqueça que o plano é mais importante.